e precisam operar. Pacientes que têm miomas pequenos ou grandes ou muitos miomas, miomatoses uterinas. Pacientes que têm, às vezes, dor por causa dos miomas, e aí é um problema físico. Ela tem nódulos por todo o útero, isso a incomoda bastante, e tem uma indicação clínica que tem a necessidade mesmo de retirar o útero. Paciente que tenha no colo do útero alguma lesão, e essa lesão pode estar sendo não só no colo em si, que pode ser retirado às vezes o colo do útero, mas ela opta por tirar o colo do útero hoje, ter problema amanhã, na outra parte que ficou, ela prefere tirar o útero inteiro. O útero serve como um berço para que o neném ali dentro cresça. Se ela já tem a sua prole constituída, já tem os seus filhos, já tem a sua definição da necessidade do útero, que é apenas para um bercinho onde vai crescer o neném ali dentro. E ela já não tem mais interesse em ter mais filhos. E o útero está ali só para incomodá-la. Ela tem a possibilidade dessa opção, discutindo com o seu médico, da opção de retirar o útero. Ou por uma indicação das suas menstruações, de suas hemorragias, ou por indicação dos seus miomas, nódulos que ela possa ter, ou da capa interna do seu endométrio, que é espessado, e o risco de câncer do endométrio. Quando ela já faz tratamento uma vez, duas vezes, faz vários tratamentos com descamação, induzindo através de comprimidos de pílulas anticoncepcionais a uma curetagem química, que a gente diz, que é induzir menstruações fortes com medicamento. Ela toma uma dose grande de pílula anticoncepcional para fazer uma grande menstruação. Ela faz a descamação do endométrio, mas esse processo se repete várias vezes, ou até faz uma curetagem mecânica, faz uma anestesia, vai para o centro cirúrgico, faz a raspagem desse endométrio, retirando esse endométrio, vai para a biópsia, vê que não tem nenhum problema, a não ser a proliferação de células. Então ela acaba passando por vários incômodos, e é preferível fazer de uma vez a esterectomia, porque ela não vai querer mais filhos, e retira de uma vez o útero e fica livre de menstruações, fica livre de preventivo do colo, de preventivo do músculo do útero, do corpo do útero, e retira de uma vez o útero. Não vai ter nenhum inconveniente, porque ela não precisa dele mais, ela vai ficar isenta, né, de ter problemas no futuro, de ter que fazer preventivos e mais preventivos do colo embaixo, do corpo em cima, do útero, e não vai ficar nenhuma sequela para isso. Tabus que giram em torno disso. Vai ficar algum buraco no lugar? Não, de maneira alguma. Esse útero cresceu do tamanho de uma pera, quando ela engravidou, o tamanho de uma melancia. Ele empurrou o intestino e os outros órgãos todos para cima, até a costela, até aqui a altura da costela. E quando o neném nasceu, ele voltou de novo lá embaixo. Ficou algum buraco? Não. Os órgãos se ajeitaram, se adaptaram para quando o útero subiu. E quando o útero desceu, eles voltaram se ajeitando no lugar. E o útero voltou a ficar pequeno. Não tem problema nenhum. Se ele tirar, os intestinos vão se ajeitar e fechar qualquer espaço que sobrou. Não vai ficar nenhum buraco. A sexualidade dela muda alguma coisa? Não. Quem produz hormônio são os ovários. Ela não vai ter nenhum prejuízo da sua sexualidade, porque o útero não produz hormônio nenhum. Ele recebe influência dos hormônios, não produz hormônios. Então não muda em nada a sexualidade. É que existe o tabu, né? Isso a gente tem que ajudar nas nossas informações, nas nossas palestras, que a mulher foi criada desde pequenininha, brincando de boneca, brincando de casinha quando era criança, para ser mãe. Mas as avós, as mães, chamaram o útero de mãe do corpo, porque ali gerou uma criança. Então ela chamava o órgão útero de mãe do corpo. É um apelido que muitas mulheres deram, né? Então é uma questão das nossas mais antigas, das mulheres antigas, de dar o apelido no útero de mãe do corpo. Mas não é, a mãe é a mulher, né? Não tem nada a ver com a mãe. É um apelido apenas que davam. O útero é um bercinho onde ali cresceu o nenê. Ele cresceu, ele deu à luz e ele voltou a ficar pequenininho. E tem vários problemas sérios que podem levar a perda até de vidas com câncer do útero. Então, se ele teve já a sua função e já cumpriu a sua função, ele não vai ter necessidade nenhuma de continuar ali, que ele só vai incomodar. Mas se ela foi criada para ser mãe, ela não foi preparada depois
por exemplo, que ela resolveu fazer uma laqueadura. Muitas mulheres, quando fazem a laqueadura e não são preparadas, os colegas médicos nem sempre conversam com as pacientes, explicam que não é porque ela fez a laqueadura que ela deixa de ser mulher. Ela deixa a sua sexualidade. Porque ela não apenas foi criada para ter relação para engravidar. Ela tem relação para ter prazer. Ela continua sendo mulher mesmo depois que ela fez a laqueadura. Ou ela usando um DIU, ou tomando uma pílula, ou usando uma camisinha, ela deixa de ser mulher, ela deixa de ter relação para ter prazer. Não, ela continua sendo mulher e tendo prazer. Então, se ela tem laqueadura, ela continua tendo uma vida sexual normal. Se ela tira o útero, não muda nada a sua vida sexual, não deveria ser mudada, deveria ser bem explicado para a paciente antes. Mas, simplesmente, não, tem um problema, vamos tirar o útero, está resolvido, acabou, e não explica que não muda a sexualidade dela. Ela tirou o útero e a vida sexual continua normal. Mas tudo é uma questão de preparo do médico para que ele tenha paciência, a responsabilidade de explicar também a parte psicológica para a paciente. E se ela fez a laqueadura, é para não ter mais filho, mas a vida sexual continua normal. E se ela tirou o útero, ela tirou apenas uma peça que estava incomodando ou que poderia incomodar, que está começando a ter um problema, uma lesão, que ela tirou um problema, mas continua a vida normal, a vida sexual normal. Então não é porque tirou o útero, porque fez a laqueadura, que ela vai deixar de ter sua vida sexual. Ela vai continuar tendo os hormônios produzidos nos ovários. E a vida sexual dela continua perfeitamente normal, sem problema nenhum. Mas precisa ser explicado. Tem que conversar com a paciente, tirar suas dúvidas, né, porque senão passa esse tempo e fica na memória o motivo pela qual ela foi criada desde pequenininha. Só para ser mãe? Não, ela tem a sua vida normal, seu trabalho, seus estudos, sua leitura, o seu lazer, a sua vida de mãe e a sua vida de mulher, de esposa, sua vida sexual. Então tem que explicar que ela tem toda a sua vida normal que continuar. Não alterou nada a sua vida retirada do seu útero. Então tudo isso é importante. Né? E que não vai, por causa da retirada do útero, vamos falar sobre a incontinência urinária. Não é porque ela tirou o útero que ela começa a partir daí ter alguma queda de urina. Pelo contrário, aonde tira o útero, os ligamentos que sustentavam o útero, eles vão ser unidos por trás da bexiga e não vão provocar, vão até ajudar um pouquinho a sustentar o fundo, não vão corrigir nenhuma incontinência urinária, mas eles vão ficar um pouquinho mais suspensos os ligamentos, e não permitindo que esse fundo da bexiga, que está ali atrás, o útero está atrás da bexiga, ele vai se tornar mais baixo do que ele estava. Então ele não vai modificar em nada a bexiga. Agora, se ela tem uma incontinência urinária, vai ter que ser investigada essa causa, qual a causa dessa incontinência urinária, e tratar especificamente essa incontinência urinária. Se essa incontinência é uma incontinência de esforço, que é quando a mulher faz um esforço quando tosse ou quando espirra, ou se ela tem uma incontinência que mesmo sem fazer nenhum esforço, ela está perdendo urina. Então, primeiro, é uma avaliação médica na nossa uroginecologia, na parte urinária. Nós fazemos uma avaliação da paciente, ver qual a causa que ela está tendo. Se é porque ela teve vários partos e com isso ela perdeu tecido neurológico da bexiga, tem uma bexiga neurogênica, ou se ela tem alguma outra patologia envolvida, alguma outra doença neurológica envolvendo a pelve, o períneo, junto, e precisa ser tratada de uma outra maneira, ou se é apenas uma urgência de uma incontinência urinária por urgência miccional. Então tem várias causas que levam a mulher a ter incontinência urinária e tem que avaliar qual é essa causa. Se apenas é a bexiga que está caída, que está mais baixa, que precisa ser colocada no lugar, nós temos agora as telinhas de polipropileno que nós colocamos através do músculo lateral, do períneo, da vulva, por dentro do foramen ósseo que passa ao lado, né, da vulva, sustentando depois a bexiga. Então nós temos várias técnicas mais modernas agora que levam muito tempo para que nós tenhamos recidiva. Que antigamente, com os pontos apenas de fios de sutura, nós tínhamos uma duração de 5 a 10 anos dessas cirurgias de correção de incontinência urinária via baixa, que também tinha cirurgia via alta, abrindo por cima do osso do púbis para fazer a correção dessas incontinências urinárias.
Hoje nós temos as cirurgias mais práticas, com técnicas diferentes, só com cirurgias via baixa. Então, depende primeiro de fazer um bom diagnóstico, saber qual a causa principal, além de fazer fisioterapia junto também. Então, tem que ver a condição, a idade da paciente, o diagnóstico, para saber se ter um bom resultado. Saber a causa, diagnosticar, fazer o tratamento, mas um bom diagnóstico antes é fruto de uma anamnese boa, detectar qual o problema, e aí sim você vai fazer o tratamento e ter um bom resultado depois, tendo feito um bom diagnóstico antes. E é importante que as mulheres saibam que o principal, ela está sempre a vida toda se dedicando ao bom exercício. Então fica o conselho para as jovens, para as adolescentes, para as mulheres adultas, que sempre se dediquem um tempo da sua vida, um horário do dia a fazer exercício. Se não tiver musculatura, se não tiver uma boa musculatura da pelve, dificilmente deixarão de ter problema de incontinência urinária no futuro. Então todas as mulheres que não fazem nenhum tipo de exercício ou que têm obesidade, elas terão com certeza um peso abdominal em cima de um assoalho pélvico que é só muscular.